Eles ensinam, eles ajudam, né, a como trabalhar com as situações de educação de uma criança, né, sem usar um comportamento, uma conduta agressiva, porque não deixa de ser uma agressão, né? Doutora, a partir de que idade as crianças começam já a ter essa relação entre a palmada e um comportamento que não tem agradado os pais? É difícil dizer, eu diria assim, até os 7 anos, né, a criança tem o desenvolvimento cognitivo um pouco, vamos dizer, sem condições de estabelecer as questões de causa e efeito, né? Causa e efeito, que eu digo, é do ponto de vista psicológico, porque na realidade, quando a gente tenta domesticar um animal, né, até o animal, o excesso de palmada deixa um animal agressivo, ao invés dele ficar mais quieto. Obediente. Né? Obediente, né? Então, o nível, né, de agressão que é envolvido nessa palmada e o clima emocional desta situação também é gerador de uma situação de trauma para uma criança, né? Então, as pessoas, claro, quando você vê uma situação de violência, né, quer dizer, aquele que agrediu, ele esquece, mas o que foi agredido nunca esquece, né? Então, é comum a gente ver adultos, por exemplo, que eles se lembram claramente de situações onde eles apanharam. Eles não sabem por quê, qual a razão, né? Mas eles se lembram claramente, ou seja, é uma coisa negativa, né? A criança não aprende porque ela fica impactada com o nível de violência, então funciona ao contrário, né? Então, existem maneiras, hoje em dia, a educação, a psicologia pode muito bem orientar os pais para que usem outros mecanismos de educação com seus filhos, né? E de passar os próprios valores também. Doutora, a senhora acabou de citar uma questão importante. A senhora falou dos adultos que muitas vezes se lembram das palmadas que receberam quando eram crianças, né? Ainda sobre esse aspecto, doutora, eu já ouvi diversas pessoas falando sobre isso. Olha, quando eu era criança, recebi várias palmadinhas, mas nem por isso eu me tornei uma pessoa revoltada com os meus pais, nem por isso eu tive qualquer transtorno de comportamento, enfim, relacionado a isso, que na verdade me ajudou a ter um pouco mais de respeito, me ajudou a ter um pouco mais de limites. Isso é o que eu ouço de algumas pessoas falando a respeito das palmadas. A senhora acha que essa justificativa, ela é real mesmo? Ou lá no fundo ainda fica com um certo ar de desaprovação com relação aos pais que cometeram, digamos, esse ato de agressão contra eles? Difícil dizer, Luciana, porque a gente não pode afirmar, existe uma relação direta, né? O que a gente sabe hoje é que uma criança que é agredida fisicamente, né, ela desenvolve pelo menos baixa autoestima, né? E a autoestima, ela é muito importante. A autoestima significa o quê? Como eu me gosto, né? Se eu me gosto muito ou pouco, né? Se eu gosto de mim mesma muito ou pouco. Então, a situação da palmada, que tem uma violência, mostra para a criança assim, você é feia, tem alguma coisa que você faz que não está certo. Então, essa questão de diferenciar o que é a criança do que ela fez que não é aprovado, é diferente. Então, assim, se você bate numa criança pequena, por exemplo, ela entende, não que ela fez uma coisa errada, mas que ela é feia. Isso pelo próprio processo de desenvolvimento de uma criança. Então, o excesso de nãos, de atitudes verbais coercitivas, ameaças, golpes físicos, né, palmadas e beliscões, coisas desse tipo, né? A criança entende que ela é ruim, ela é feia, o pai não gosta dela. Então, isto está fazendo com que esse indivíduo tenha uma baixa autoestima. Além de torná-lo mais agressivo também. Além de torná-lo, consequentemente, mais agressivo. Ou seja, ele vai utilizar